Histórias bizarras dos inscritos. Fala, Léo, meu nome é Jorge. Essa história é realmente incrível e bizarra. E eu não consigo esquecer o dia em que aconteceu. Eu e meu pai decidimos fazer um passeio de barco em uma baía tranquila aqui da cidade, aproveitando o sol brilhante e o céu azul. Era um daqueles dias perfeitos que você pensa que nada pode dar errado. Navegamos tranquilamente, conversamos sobre a vida e aproveitamos o momento de pai e filho. Mas de repente, algo mudou. O céu começou a se encher de nuvens escuras e pesadas, como se a noite estivesse se aproximando rapidamente. O vento soprou com força, agitando as águas que antes eram tão calmas. Ficamos incrédulos quando uma densa névoa começou a se formar ao nosso redor. Era como se estivéssemos em um mundo completamente diferente. Olhei para o meu pai e seus olhos refletiam o mesmo medo que eu sentia naquele momento. E então surgiu diante de nós, emergindo da névoa densa, um navio estranho e sinistro. Parecia um navio fantasma, cara, mas estava em um estado de deterioração terrível, velho. O simples fato dele flutuar desafiava as leis da física. Cara, aquele navio parecia que tinha saído de um pesadelo. Nós tentamos desesperadamente dar meia volta com o nosso barco, mas algo estranho estava acontecendo. A correnteza nos puxava na direção do navio decadente, como se estivéssemos sendo atraídos por uma força sobrenatural. Foi então que o inevitável aconteceu. Nosso barco colidiu no casco do navio sinistro, mano, e nós naufragamos. A água estava bem gelada e eu me segurei nos destroços do barco, enquanto procurava freneticamente por meu pai. Eu o avistei nadando em minha direção, desesperado para me segurar. Mas o mais estranho de tudo foi que assim que nos seguramos nos destroços, percebemos que o navio que estava ali havia sumido. Não havia nenhum rastro dele, cara. Parecia que nunca tinha estado lá. As névoas se dissiparam e parecia que estava tudo normal. Nós nadamos de volta à costa e enquanto caminhávamos pela praia, olhamos para lá pro local, né, esperando ver o navio novamente no horizonte, mas ele desapareceu. Essa, sem dúvida, foi a experiência mais assustadora que eu passei e acredito que meu pai também, mas graças a Deus sobrevivemos. Olá, Léo, me chamo Vitória e gostaria de compartilhar uma história envolvendo meu pai. Quando ele era adolescente, tinha uma grande paixão pela pesca. Costumava pegar uma quantidade considerável de peixes em suas pescarias. Um dia, por volta de 17 horas, ele teve uma ideia intrigante. Decidiu ir pescar à noite. O motivo por trás dessa decisão era que o lago estaria mais vazio, proporcionando-lhe a oportunidade perfeita de capturar ainda mais peixes. Então ele disse para minha avó que iria partir em direção ao lago para ver se conseguia bastante comida. Ao chegar lá já passava das 18 horas, pois o lago ficava a uma certa distância da casa da minha avó. Meu pai passou um bom tempo tentando pescar, porém, para sua frustração, não conseguiu capturar peixe algum. O tempo se passou e ele decidiu tirar uma breve soneca. Deixou armado lá a rede de pesca, né? E após cochilar por um tempo, percebeu que a rede estava repleta de peixes. Contudo, ao tentar recolhê-la, ela ficou presa em algo no fundo. Intrigado, ele decidiu entrar na água para investigar a causa do problema, né? Tentar desengalhar lá o que aconteceu. Enquanto estava nas profundezas do lago, afirmou ter visto uma figura completamente vestida de branco, caminhando lá embaixo. Essa visão o deixou perplexo e notou que essa figura misteriosa estava vindo para perto dele, né? Estava caminhando em sua direção. Aterrorizado, ele nadou de volta para a superfície, abandonando a rede, os peixes, tudo. Quando ele chegou à casa da minha avó, estava chorando de desespero. Ela o questionou sobre a razão de seu choro e ele respondeu que testemunhou uma coisa. Lá no fundo do mar, parecia um espírito embaixo d'água. Minha avó então compartilhou uma história sombria que muitas pessoas haviam perdido a vida afogadas naquele lago ao longo dos anos. E ele poderia ter presenciado algum desses espíritos naquela noite, e que estava tentando se comunicar com ele ou algo assim.
No dia seguinte, ele retornou na tentativa de recuperar sua rede que tinha deixado para trás e quando puxou, viu que ela tinha um buraco enorme. Será que foi a criatura que fez isso? É muito provável. Olá, Léo, tudo bem? Essa história aconteceu comigo por volta de 2012. Eu tinha 7 anos na época. Moro no interior de uma cidade caipira chamada Piên, Paraná. Eu não tinha muitos amigos, por isso brincava com minha prima. Em um dia bem normal, logo depois da aula, ela me chamou para brincar. Disse que brincaríamos de médicos. Ao lado de um chiqueiro perto da casa dela havia uma casinha que era uma despensa. Tinha um monte de frascos e caixas de remédios ali, entre outras coisas, né? Eu vi uma que estava perfeita e serviria para a nossa brincadeira. Então eu fui lá, né, todo feliz. No entanto, ao correr em direção ao armário, acabei sentindo uma dor terrível no pé. Quando eu olhei para baixo, percebi que tinha pisado em um prego. Eu tava descalço e com o pé desprotegido. Foi brabo. Comecei a gritar, me agarrei na parede e fiz mó força para soltar o meu pé daquele prego. E quando saiu, começou a pingar sangue. Eu fui embora mancando. Ei, e a nossa brincadeira? Estou com vergonha de dizer isso, mas minha tia disse para eu urinar no machucado, que isso ajudaria. E adivinha só, foi exatamente o que eu fiz, cara. Depois disso, ao chegar em casa, falei pro meu pai que tinha pisado no prego e ele fez um curativo e tudo mais. Alguns dias se passaram e era dia da crisma da minha irmã. Nós fomos à igreja, mas meu pé ainda doía muito. Sério, muito mesmo. Eu mal conseguia andar até lá. Então meu pai me levou no médico urgente. Fui atendido imediatamente e o médico explicou que teria que abrir o meu pé para remover a sujeira. Você não ouviu errado, abrir! Comecei a ficar nervoso quando ele disse que teria que aplicar anestesia no buraco. Meu pai me segurou com firmeza e disse que não doeria nada, que a agulha era pequena. Eu olhei para a injeção e ela era gigantesca, cara. No momento em que ela entrou no meu pé, eu gritei muito alto. Alto o suficiente para um alienígena que tivesse em outro planeta me ouvir. O médico retirou a agulha e abriu o meu pé com um bisturi. E a partir daí, cara, eu não vi mais nada e nem senti também. Eu só fiquei rezando pra aquilo tudo acabar logo e fechar meu pé, né, mano? Eu ficar de boa. Depois ele terminou e eu achando que tava tudo bem. Levei uma injeção na bunda, então fui embora. E após um mês, meu pé tava completamente curado. Ainda bem que deu tudo certo e eu não perdi meu pé ou não peguei nenhum tétano aí, né, velho? Mas é isso, Léo. Obrigado por ler minha história. Espero que faça essa animação aí. Um abraço. Olá, Léo, meu nome é Fábio e venho contar uma história bizarra que aconteceu comigo e meus amigos. Nós estudávamos no turno da tarde e todos os dias saíamos da escola às 6h35, voltando de skate para casa, pois todos nós morávamos próximos, né? Um dia eu e meus amigos decidimos que iríamos para o estádio onde havia uma pista de skate. No entanto, havia um porém. Circulava uma história que aquele estádio era assombrado. A pista de skate na verdade era uma piscina seca e muitos skatistas iam lá dar um rolê, né? Lá costumava ficar aberto no passado, todos os finais de semana e feriado ficava aberto para as famílias irem lá e curtir, né? Aconteceu uma vez que uma família estava lá e o filhinho pequeno deles de 6 anos foi nadar. Todos estavam aproveitando comendo e bebendo, né? E como eles estavam embriagados, o menino aproveitou e entrou na piscina, mesmo sem saber nadar direito, né? Infelizmente, ele se afogou e acabou indo pra terra dos pés junto. Outras pessoas já haviam se afogado ali no passado e perdido a vida. Por esse motivo, o local foi fechado e acabou abandonado. Então, eu e meus amigos fomos até a pista depois da escola. Ao chegarmos lá, tivemos que pular o muro e cerca de 10 minutos depois, conseguimos passar por um buraco para chegar à pista. Havia um clima pesado ali, Léo, e todos estávamos apreensivos, mas mesmo assim continuamos fazendo algumas manobras e coisa do tipo. No entanto, havia um amigo chamado Bebeto. Ele era iniciante e estava ansioso para tentar uma descida na rampa. Eu e meus amigos o acompanhamos até a rampa para apoiá-lo, né? Daquela moral. Ele começou a contar até 5 para iniciar a descida. Mas antes de chegar no número 5, ele caiu brutalmente no chão, como se alguém tivesse empurrado ele.
ficou bastante machucado, velho, todo ralado, e nós o ajudamos a levantar. Ele nos contou que sentiu uma mão empurrando ele com força, só que uma força sobrenatural. Rapidamente pegamos Bebeto e saímos de lá correndo. Quando cheguei em casa, minha mãe brigou comigo porque achava que estávamos na escola fazendo trabalho, mas ela estranhou a demora e ligou pra lá, descobrindo que já tínhamos ido embora há muito tempo. Fiquei de castigo por uma semana e sem meu celular, até que finalmente pudemos nos encontrar novamente. Bebeto afirmou que antes de subir a rampa, ele sentiu alguém assoprando em seu ouvido e que a força que o empurrou era claramente sobrenatural, já que ninguém da gente teria motivo para empurrar ele lá de cima, né, mano? Meu amigo concluiu que poderia ser algum espírito maligno querendo fazer algo ruim conosco. Observação: Bebeto costumava zombar dos espíritos, dizendo que não tinha medo deles e que queria uma prova de sua existência. Mas enfim, Léo, nunca mais andamos de skate naquele lugar. Soube há pouco tempo que um skatista bem experiente se acidentou lá. Ele quebrou a cabeça, mano. Aposto que foi aquele espírito, pois como um cara já graduado cairia dessa maneira, não é mesmo? Olá, Léo, sou Giovana, tenho 19 anos. Quero compartilhar uma história da minha infância que permanece vívida em minha memória, como se tivesse acontecido ontem. Certa tarde ensolarada, meu pai me levou a um velório que estava sendo realizado para o marido da minha avó, um senhor já avançado de idade, né? Ao chegarmos no local, notei que havia algumas pessoas ao redor do caixão, todas parecendo bastante tranquilas, sem demonstrar muita tristeza com o falecimento. Eu, como toda criança curiosa, comecei a observar atentamente o ambiente. Enquanto observava o senhor no caixão, a minha percepção era de que ele estava vivo. Parecia que ele se sentava, conversava com as pessoas, mas ninguém respondia. Até mesmo chamava por minha avó e era ignorado por todos. Aquilo me intrigou profundamente e decidi procurar minha avó para entender o motivo pelo qual aquele senhor estava ali naquele caixão para ser enterrado vivo. Encontrei ela lá dentro em outra sala, chorando bastante. Não resisti à minha curiosidade e lhe perguntei por que o senhor queria ser enterrado vivo. No entanto, ela não pareceu dar muita atenção à minha pergunta naquele momento, só me abraçou e falou para eu ir ficar com meu pai. Mesmo assim, eu continuava a ver o senhor no caixão como se estivesse vivo. Entretanto, ele não saía dali. Na hora de enterrar, eu vi fecharem a tampa enquanto ele falava o nome de minha avó. Aquilo foi sinistro e eu fiquei chocada com tudo isso. Por que isso estava acontecendo? Lembro de sair correndo dali para não ver mais aquela cena aterrorizante. Passaram-se alguns anos depois desse acontecimento e eu finalmente compartilhei essa experiência com o meu pai. Foi então que ele me explicou que o homem já estava morto naquele momento. E o que pode ter acontecido era eu estar vendo o seu espírito esse que achava estar vivo ainda, por isso estava inquieto. Depois dessa vez eu nunca mais tive esse tipo de experiência, graças a Deus. Olá, Léo, meu nome é César e atualmente eu tenho 15 anos e gostaria de compartilhar uma história intrigante que se passou quando eu tinha entre 10 e 11 anos. Era por volta de 2019. Vivenciei essa experiência verdadeiramente assustadora. Sempre que estou emocionalmente fragilizado, me deparo com uma situação bizarra, cara. Escuto algum familiar chamando no exterior da casa e quando eu abro a porta, não tem ninguém. Apenas um vento forte entra. E nos dias seguintes disso, coisas ruins acontecem, Léo. A primeira vez que aconteceu foi por volta de umas 4 horas da manhã. Eu tava num sono profundo, mas aquela voz entrou no meu ouvido de uma maneira que eu acordei. Era a voz da minha tia e das minhas primas. Não era habitual que elas aparecessem a esse horário. Tá louco, 4 da manhã? Então fui até a porta para ver o que se tratava. Entretanto, quando eu destranquei a porta e abri, um arrepio frio percorreu minha espinha.
Aquele vento entrou e um medo tomou conta de mim por completo. Logo minha avó chegou e me questionou o que eu fazia ali com aquela porta aberta. Minha resposta, ainda atordoado, foi: a tia estava nos chamando e eu vim ver o que era. Com um olhar de perplexidade, ela insistiu que eu retornasse ao meu quarto e voltasse a dormir, e que não era hora de criança estar abrindo porta de casa. No dia seguinte, minha mãe teve uma séria conversa comigo, me alertando para eu não responder chamados durante horas inadequadas da madrugada. Ela parecia ciente de algo que eu não compreendia totalmente. E hoje, Léo, eu acho que aquilo era um espírito ou algo assim. A segunda vez foi mais bizarro ainda. Eu escutei a minha mãe chamando e vinha lá de fora. Ela dizia para eu abrir a porta, que tinha esquecido a chave em casa. Então eu logo desconfiei, né, mano? O que minha mãe estaria fazendo a uma hora dessa fora de casa? Então fui caminhando até o quarto deles, dos meus pais, né, para averiguar a situação. E quando eu abro a porta, minha mãe estava dormindo. Logo fui pro meu quarto e me tranquei. Eu não sei qual era o objetivo dessa coisa fazendo isso, mas sempre que acontecia, as coisas pioravam lá em casa. Eu já fiquei doente do nada. Minha mãe já perdeu o emprego. O telhado da cozinha desabou misteriosamente, entre outras coisas. Desde então eu ignoro esses chamados externos. Não quero mais passar por isso novamente. Olá, Léo, meu nome é Jerônimo e tenho uma história braba pra te contar. Eu conheci um garoto chamado Miguel, ele era da minha turma. Todos achavam que ele era doido. Desde que nos conhecemos, sempre falava sobre um palhaço misterioso que supostamente vivia em sua rua. Miguel afirmava que à noite, quando todos estavam dormindo, o palhaço aparecia nos telhados das casas e realizava truques incríveis. A galera da turma não acreditava em Miguel, achando que sua imaginação estava correndo solta. Eles o viam como um garoto pancado das ideias e bem estranho. No entanto, Miguel estava determinado a provar que o palhaço era real e que seus truques eram impressionantes. Um dia, Miguel falou na rodinha dos amigos que o palhaço o havia convidado para uma experiência incrível para essa noite. Segundo ele, o palhaço tinha prometido que o faria voar do telhado de sua casa e que no dia seguinte contaria para todos nós. A notícia se espalhou pela escola e todos ficaram achando que ele era loucão realmente, né? Então, quando foi no dia seguinte, Miguel não foi à aula. Passou uma semana e nada dele aparecer. A teoria de que Miguel tinha se acidentado era forte. Então, depois de mais algum tempo, veio a notícia trágica. Miguel tinha sido visto por vizinhos no telhado com um guarda-chuva na mão e quando pulou, caiu igual pedra. Quando chegaram no local do acidente, não havia sinal do palhaço. Miguel estava esbugalhado no chão. Os vizinhos estavam confusos e chocados. Ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu. A única coisa que restou foi um guarda-chuva de palhaço ao seu lado. A história de Miguel e do palhaço misterioso continuou sendo uma incógnita para todos que o conheciam. As pessoas nunca souberam se realmente existiu ou se tudo não passou de uma estranha ilusão na cabeça do garoto. Desde então, não se fala em outra coisa aqui na escola que não seja a história dele. Meu nome é Sofia, quero compartilhar uma história intrigante que aconteceu comigo quando eu era criança e que continua a me assombrar até hoje. Quando eu era pequena, havia uma coisa que eu simplesmente não conseguia fazer sozinha, que era esfregar as costas com a bucha durante o banho. Lembro-me vividamente de estar na banheira com a água morna ao meu redor, tentando alcançar as costas, mas meus braços eram simplesmente curtos. Minha mãe, sempre prestativa, tinha o costume de entrar no banheiro e me ajudar nessa tarefa. Ela se aproximava com a bucha e gentilmente esfregava minhas costas enquanto eu relaxava na água morninha. Esses momentos se tornaram uma parte importante da minha infância e eu sempre apreciava o carinho e a atenção da minha mãe. No entanto, à medida que eu crescia, a necessidade da ajuda diminuía e eventualmente fui capaz de me virar sozinha. Anos depois, já adulta, algo estranho aconteceu.
Eu estava tomando meu banho como de costume, com a água morna e o vapor pairando no ar. Enquanto eu me concentrava em lavar o meu cabelo, senti uma sensação familiar nas minhas costas. Era a bucha, mas eu não estava segurando. Pensei que minha mãe havia entrado no banheiro sem que eu percebesse, como ela costumava fazer quando eu era criança. Agradeci, acreditando que ela estava me ajudando novamente, mesmo que eu já fosse grande. Continuei meu banho, mas depois de um tempo, percebi que algo estava errado. Quando eu olhei por cima do ombro para agradecer mais uma vez a minha mãe, fiquei surpresa ao ver que não havia ninguém ali. Minha mãe não estava no banheiro e a porta estava fechada, trancada, Léo. Após terminar o banho, eu desci as escadas para ir jantar. Minha mãe estava colocando a mesa e quando começamos a comer, decidi perguntar para ela: "Mãe, a senhora me ajudou no banho agora há pouco? Esfregou minhas costas com a bucha como fazia na infância?" "Como assim, minha filha? Eu nunca fiz isso, nem quando você era criança." "E não, eu estava preparando a comida nesse tempo." Fiquei atordoada com a resposta. Eu tinha certeza de que minha mãe estava me ajudando, como costumava fazer quando eu era criança, mas ela negou veemente qualquer envolvimento nisso. A perplexidade dominou nossa conversa naquela noite e eu fiquei com a sensação de que algo inexplicável estava acontecendo em minha vida. Desde então, essa experiência misteriosa continuou a me intrigar. Quem ou o que estava esfregando minhas costas no banho? Eu nunca consegui encontrar uma resposta e essa história permanece como um mistério não resolvido em minha vida. Olá, Léo, meu nome é Renzo. Se você estiver interessado em ouvir minha história, por favor, me desenhe com cabelos castanhos e uma estatura alta. Isso aconteceu quando eu tinha 9 anos e eu tenho hoje em dia 12. Certa vez eu fui à casa do meu avô, algo que fazia todo final de semana por muitos anos. Acordei cedo, cheio de vontade de brincar. Fui até o quarto da minha avó em busca de uma bola. Vale ressaltar que ela faleceu alguns anos atrás e meu avô não mexia mais em seu quarto, deixou exatamente como estava. Depois de pegar a bola que ficava perto da cama, deixei a porta entreaberta e ela permaneceu assim durante todo o dia. Já no final da tarde, meu avô e meu irmão foram fazer compras, mas eu não quis acompanhá-los, pois estava ansioso para usar o computador do meu irmão e jogar um pouco. Passei várias horas jogando MMORPG. De vez em quando eu ia na cozinha pegar um copo de café para me manter acordado e continuar a jogatina viciante. Em uma dessas idas à cozinha, dei uma olhada em direção ao quarto da minha avózinha, que já estava um pouco mais aberto. Quando eu olhei para o interior, vi uma silhueta me observando. Fiquei paralisado de medo por alguns segundos. Quando eu finalmente percebi, o rosto da silhueta estava escuro. Nesse momento, eu fiquei completamente arrepiado. Corri para o quarto do meu irmão e não consegui mais jogar devido ao medo. Tremia a cada instante, contando os minutos para que eles voltassem da rua. E quanto mais eu contava, mais parecia demorar. Então eu escutei passos pelo corredor. O ranger que a madeira fazia quando era pisada me deixava louco, até que em um momento parou. Coloquei o ouvido na porta do quarto para tentar escutar melhor se estava vindo até mim. Quando de repente escuto várias batidas, mano. Depois de algumas horas, eles finalmente chegaram. Corri até eles, quase chorando e ainda tremendo. Contei tudo. Eles acreditaram que podia ser o espírito da minha vozinha, mas minha mãe alertou que poderia ser algo maligno se fazendo passar por ela. Quem sabe? Curioso é que quando eu tava brincando com a bola, eu acabei chutando tão alto que ficou preso em uma árvore. E logo depois desse incidente, a bola estava lá dentro do quarto dela. Desde então, nunca mais consegui esquecer esse episódio. Olá,
Olá, Léo, como vai? Eu quero ficar anônimo, mas pode me chamar pelo meu apelido, que é Apolo, e eu tenho 21 anos. Essa história aconteceu quando eu tinha 14, em 2015. Naquele tempo, eu estava passando por muitos problemas, principalmente psicológicos, pois enfrentava uma crise existencial e estava sofrendo de depressão. Devido a isso, eu costumava brigar constantemente com minha família, proferindo diversos palavrões para todos, além de me isolar no quarto sempre. Para tentar resolver essa situação, minha mãe decidiu criar um grupo de oração, composto por mim, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. No começo isso ajudou, mas após alguns meses ocorreu algo que jamais esquecerei em toda a minha vida. Era noite e meu pai e minha irmã já estavam dormindo, só eu e minha mãe estávamos acordados. Foi nesse momento que pedi para minha mãe encher uma garrafa d'água, pois eu estava com sono. No entanto, ela também estava cansada e me mandou buscar a própria água, né? Isso me deixou irritado, mano. E comecei a proferir palavrões em minha mente. Quando cheguei à cozinha, foi que eu vi que parecia ser a sombra de um adolescente ou algo parecido me observando. Ele estava na escada, apoiando o cotovelo no corrimão, como quando alguém se apoia em algo, né, mano, e fica ali esperando. Fiquei olhando aquela figura e, embora tenha sentido que passou muito tempo, na realidade foram apenas alguns segundos e, de repente, quando pisquei, aquela figura desapareceu. Depois desse dia, entreguei-me completamente a Deus e isso nunca mais ocorreu. Nunca mais tratei minha família daquele jeito e parece que deu certo. Tenho teorias sobre aquilo, se era um demônio obsessor, que é uma espécie de espírito que costuma causar transtornos e confusões emocionais. Espero que jamais tenha que enfrentar algo semelhante novamente. Parece que minha vida mudou completamente para melhor. Obrigado por ouvir minha história, Léo. Que Deus abençoe, assim como seus inscritos também. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos inscritos. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau!